Ok, agora a gente pode começar. Eu sei que revisar os estudos pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando parece que tudo que você estudou, tudo que você achava que tinha aprendido, desaparece da sua memória. Mas, e se eu te contar que com as técnicas certas, a revisão pode se tornar eficaz e prazerosa? Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa, eu estou no terceiro período de medicina e tenho 19 anos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo estudante precisa dominar: como fazer uma revisão eficaz nos seus estudos. E se você sente que já esqueceu algum conteúdo logo depois de estudar, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar as melhores técnicas de revisão que vão transformar a forma que você aprende e fixa o conteúdo. E se você quer aprender a reter mais conteúdo, já pega o seu bloquinho de anotações e o seu café, que a gente já vai começar o nosso papo de besties. A gente vai começar citando os tópicos a serem abordados nesse vídeo. Por que a revisão é importante? Técnicas de revisão, como testar a si mesmo e usar os flashcards. E hoje eu vou te ensinar a fazer flashcards no Anki e como organizar a sua rotina de revisão. E aí, vamos começar? Quando nós estamos estudando, o nosso cérebro começa a armazenar as informações, mas sem revisar, esses dados podem desaparecer rapidamente. E a revisão, na verdade, é um processo que vai ajudar nas nossas conexões neurais e, claro, ajudar a fixar o conteúdo na nossa memória de longo prazo. E agora, talvez você esteja se perguntando: como organizar os estudos para não esquecer o que aprendeu? Esses estudos que se perdem por falta de uma metodologia eficaz. Eu não sei se vocês falaram sobre metodologia eficaz, mas esse foi só um chute. Adivinhe. Estudar por estudar não é o suficiente. Nós precisamos de uma estratégia para manter esses conteúdos na nossa memória. E é aí que a revisão entra. Ai, mas qual que é a chave? 2 nomes: revisão periódica. E um dos estudos mais conhecidos sobre isso é a curva do esquecimento, de Ebbinghaus. Ebbinghaus mostra que sem revisões, nós esquecemos 50% do que foi estudado em um curto prazo de tempo. E aqui na tela eu tô colocando um gráfico da curva de tempo de Ebbinghaus, com a porcentagem de retenção de memória ao longo do tempo. Nós vamos perceber os números de 0 a 100 representando o quanto de informação que você vai reter, e 100% é lembrar totalmente e 0% é esquecimento total. A curva azul é a curva normal do esquecimento. Isso significa que se você aprender algo novo e não revisar em um mês, esquecerá quase tudo que você estudou. O maior esquecimento acontece nas primeiras 24 horas após o estudo e piora ainda mais na primeira semana. Isso é quase como uma puxada de orelha do nosso cérebro, mostrando como muitas vezes nós estamos despreparados para reter tudo que a gente aprende. Mas a boa notícia é que essa curva do esquecimento tem uma solução. Se nós fizermos uma revisão no dia seguinte, nosso cérebro já consegue recuperar grande parte do que foi esquecido. E essa revisão vai ajudar a armazenar a informação ao longo do tempo e de forma mais eficaz. Então, com isso, no dia seguinte, a perda do conteúdo já cai para 30%. Então, a chave para evitar esse esquecimento vão ser as revisões sistemáticas. Mas, Rai, quantas revisões são realmente necessárias? Alguns estudos indicam que, em média, 7 revisões espaçadas. Esse número pode variar, mas dificilmente vai ser menor que 7. Então, se você estudar algo hoje, já no dia seguinte, reserve de 10 a 20 a 30 minutos só para dar uma revisada, sabe? E a ideia é que, com o tempo, essas revisões sejam cada vez mais rápidas. Porque quanto mais eficiente a revisão, menos você tem que revisar o conteúdo. E assim, até o dia da prova, você vai ter revisado quase todos os conteúdos de uma forma eficaz e difícil de esquecer. Mas eu não tô dizendo que você precisa virar um maníaco das revisões. Porque na revisão, a qualidade importa mais do que a quantidade de conteúdos que você vai revisar. Sim, destaco o mais importante as áreas que você tem mais dificuldades para conseguir revisar. Não perde tempo revisando de forma aleatória. Tenha metas definidas e escolha as melhores estratégias para poder revisar. E isso a gente vai ver no próximo tópico. Então a ideia aqui é experimentar diferentes métodos de revisão. Então eu vou falar de várias técnicas e vai integrando ela nos seus estudos até você entender o que é melhor para você.
Revise as suas anotações. Anotar é uma forma muito eficaz de organizar os conteúdos e fixar as informações. Se você tem o hábito de anotar, revise essas anotações, mas não faça textos enormes. Procura os pontos-chave do que você está estudando, fórmulas, definições, exemplos importantes. E aí você pode fazer isso em fichinhas menores ou em uma folha só de papel. Mas assim, tenta revisar explicando o conteúdo para si mesma, sem olhar na folha, só para dar uma olhadinha se você esqueceu alguma coisa. E aqui você pode sim usar suas canetinhas coloridas, tá bom? Mas não se limite às anotações, porque tem muita técnica boa ainda pra frente. 2. Faça exercícios de revisão. Questões de múltipla escolha, questões abertas para você escrever. Uma coisa muito legal naquele aplicativo, eu não posso falar o nome porque senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo. E quem quiser saber qual que é o aplicativo, me manda uma mensagem. Mas o que eu faço? Eu mando os documentos para esse aplicativo e aí eu falo assim, olha, monte tantas perguntas baseadas apenas nesses documentos. E aí eu vou na parte de voz, onde eu consigo conversar com esse aplicativo e falo, faça as perguntas de forma oral, me espere responder e depois corrija o que eu falei. Eu clico aqui. Física, química, especialmente em temas de química. Faça 10 perguntas sobre depois que eu der a resposta, corrija o que eu falei e prossiga com as perguntas de forma oral. Claro, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são as técnicas? Pode responder e depois eu corrijo. Eu não me lembro. Sem problemas. Na palpação do abdômen, usamos palpação superficial e profunda. Vamos para a próxima. Quais são os objetivos da inspeção abdominal? Verificar abaulamentos, estrias. A inspeção busca alterações visíveis, como abdômenes abalados. Isso é muito legal porque ajuda o nosso cérebro a realmente lembrar e são questões muito simples, realmente, de revisão. Use flashcards, ou seja, um sistema de perguntas e respostas. Crie ali durante a videoaula, por exemplo, perguntas e aí depois tente responder essas perguntas. Assim você melhora a sua compreensão do que você estudou e isso ajuda muito a fixar o conteúdo. Técnica Feynman. Gente, explicar o conteúdo para si mesmo ou para outra pessoa é uma das melhores técnicas e eu sempre faço isso. Assim, vai explicando os conceitos com as suas palavras, que eu garanto que isso vai ser assim uma ótima opção para entender o que você sabe e o que você não sabe naquele conteúdo. Método 24-7-30. Esse método vai te propor revisar os conteúdos depois de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Ou seja, se você estuda algo hoje, amanhã você faz uma revisão completa, depois de uma semana você revisita os pontos principais e depois de 30 dias você revisita esse conteúdo para manter ele fresco na sua mente. E se o seu tempo for menor, você vai ajustando conforme. Método Estuda 4, Revise 2. Esse método foi criado pelo professor Rafael Barbosa e ele sugere que você separe 4 dias para aprender novos conteúdos e 2 dias para revisar tudo que já foi estudado. Então, por exemplo, de segunda a quinta você estuda novas matérias. Na sexta, revisa o que aprendeu na segunda e na terça. E no sábado, revisa o que aprendeu na quarta e na quinta. E o domingo fica livre para descanso. Técnica de revisão espaçada, que é uma das mais eficazes para consolidar o que você já aprendeu. Então você vai fazer sessões curtas e frequentes de revisão, ao invés de tentar estudar tudo de uma vez. Então você vai organizar essas revisões ao longo do tempo, começando com uma revisão no dia seguinte, depois em 3 dias, 1 semana, 2 semanas e assim por diante. Agora eu vou te ensinar como usar o Anki e criar flashcards eficientes. Gente, o Anki tá comigo assim desde a época do vestibular. E eu ainda uso ele na faculdade, é a melhor opção que eu achei pra mim. Então, primeiro, a gente vai começar lá da instalação do aplicativo. Você vai entrar no site oficial do Anki e para quem é usuário de Android, tem o aplicativo na Play Store. Mas para quem usa iOS, você vai usar lá no Safari o Anki Web. Se você usar pelo computador, como eu faço, você baixa a versão do Anki no site oficial que corresponde ao seu sistema operacional. Então, Windows, Mac, e aí lá já vai ter as instruções certinhas para você poder instalar o aplicativo. Agora, número 2, eu vou colocar aí na tela para vocês o aplicativo. Então, a gente vai abrir o Anki, clicar em criar um novo baralho, depois é só clicar em OK e o seu baralho tá pronto. E clicar em adicionar no canto superior central. Nessa tela da criação do flashcard, você vai ver 2 campos principais. Frente vai ser onde você vai colocar a pergunta e no verso a resposta ou explicação.
clique em adicionar, depois de preencher os campos, e o flashcard vai ser salvo automaticamente no baralho selecionado. E depois é só repetir o processo para criar cada vez mais flashcards. Além dos flashcards simples, o Anki também vai oferecer uma personalização. Você pode adicionar imagens, adicionar áudios. E agora eu vou te ensinar a revisar pelo Anki. Com os flashcards criados, o Anki vai usar exatamente a revisão espaçada como método. Passo 1. Quando você for revisar, ele vai te apresentar um cartão de cada vez. Quando você vê esse cartão, você vai tentar se lembrar da resposta. Quando você clicar em mostrar a resposta, vão ter 3 opções. 3 ou 4, se eu não me engano. Acho que é 4. Bom, se você acertou com facilidade. Difícil, se você lembrou bem, mas ainda não conseguiu, então você vai rever de novo. Muito fácil, se você acertou sem nenhuma dificuldade. E dependendo da sua resposta, o Anki vai se adaptar e ajustar o tempo de revisão. Se você clicou no muito fácil, por exemplo, você vai revisar em alguns dias. Se você clicou no difícil, você vai revisar na mesma hora ou daqui a um dia, dependendo. Como eu falei para vocês antes, a revisão é algo em que não é a quantidade, mas a eficácia do seu estudo. Então, na sua revisão de primeiro ciclo com o Anki, vai ver mais cartões, com mais frequência, até você realmente aprender e a memorizar os conceitos. E provavelmente vai ter a maior quantidade de cartões. Já nas próximas vezes, depois de você ver o flashcards várias vezes, depois de você acertar várias vezes, vai diminuindo a quantidade de cartões e aumentando o intervalo de revisão, fazendo com que você revise o conteúdo com menor frequência, mas com maior eficácia. E além disso, se você não quiser ficar perdendo tempo com fazendo flashcards, você pode adquirir os meus dos vestibulares aqui na descrição, no Drive de conteúdos. E se você está na faculdade, estou vendendo todos os meus flashcards do primeiro ano do ciclo básico por apenas, gente, R$10. Então assim, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais e aí a gente conversa. Então, primeiro, você vai definir os seus objetivos. Você está se preparando para uma prova específica ou só quer reforçar algum conhecimento da sua vida profissional ou acadêmica? Então, nós vamos ter 2 objetivos, de curto e longo prazo. Então, se o seu objetivo for de curto prazo, o foco vai ser em revisar os conteúdos mais recentes e aqueles que você tem mais dificuldade. Já se o seu objetivo for a longo prazo, a técnica de revisão espaçada vai ser a mais essencial. Depois disso, você vai planejar suas sessões de revisão. Então, um calendário de revisões pode ser essencial para poder te ajudar. Então, programe lembretes para poder revisar o conteúdo em momentos específicos e use os nossos queridos aplicativos de revisão, como o Anki, Quizlet. Seja realista com o seu tempo disponível para poder revisar os conteúdos. Depois disso, divida o conteúdo de uma forma eficiente. Se você tem muito conteúdo para revisar, divida ele em pequenas partes ou blocos de tempo e priorize sempre o que você tem mais dificuldade. A gente vai terminando esse vídeo por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu estou sempre aberta para poder responder vocês. Se você gostou desse vídeo, já curte ele e compartilha com seus amigos que também podem estar com a mesma dificuldade de revisar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tô sempre dando dicas práticas, tanto pro Enem, vestibular, ou faculdade, ou escola. Não deixe de verificar a minha descrição, onde vai ter muitos materiais e todas as minhas redes sociais. E é isso por hoje. Até a próxima!